Olá, internautas da Voz da América, boa tarde, boa noite, conforme a hora que nos estiverem a ver. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América. Estamos aqui todos os dias. Estamos aqui hoje, sexta-feira, 8 de março. Estamos a transmitir a partir do Washington DC e, claro está, como sempre, estamos aqui no Estúdio 2 da Voz da América. Pode assistir ao programa pelo nosso site, pelo Facebook, YouTube, a morada é Voa Português. Convosco vou estar eu, João Santa Rita, na produção e realização, como quase sempre está o Jaime Faria. E hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Portanto, as mulheres hoje têm algo a celebrar. E vamos começar com os títulos das notícias. O Ministério da Educação ameaça despedir trabalhadores em greve. Em Moçambique, o presidente diz que 34% dos antigos guerrilheiros da Renamo estão a receber as suas pensões. E em Angola, algo que sem dúvida vai causar alguma controvérsia, o governo vai deixar de subsidiar a gasolina aos taxistas a partir de 30 de abril. E vamos, portanto, ao desenvolvimento destas notícias. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, confirmou ao líder da Renamo que 34% dos ex-guerrilheiros da antiga guerrilha da Renamo já estão a receber as suas funções no âmbito do processo de reintegração. Nyusi recebeu em audiência o Sufo Momad ontem. Segundo uma nota da presidência, os dois abordaram a situação social e política do país, com destaque para o combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, bem lá no norte. E os dois discutiram ainda o estágio atual do processo de reintegração dos antigos guerrilheiros. Na nota, acrescenta-se que o chefe de Estado e o líder da Renamo consideraram o processo de reintegração de positivo, com acima de 74% das pensões fixadas e remetidas para o visto do Tribunal Administrativo, dos quais 34% já estão a receber as suas pensões. Um quarto dos mais de 5.200 antigos guerrilheiros da Renamo, abrangidos pelo processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, já estavam a receber pensões no final de 2023. Isso segundo a mais recente auditoria feita pelo governo. E agora vamos para Angola, para a questão dos subsídios da gasolina. O governo diz que vai deixar de subsidiar a gasolina aos taxistas a partir do dia 30 de abril, data em que o plafond dos cartões de subsídio à gasolina vai ser removido. A informação consta de um despacho presidencial que revoga o diploma de 1 de junho de 2023, que aprovava a distribuição de subsídio à gasolina para a produção agrícola, pesqueira e para o transporte intermunicipal, interurbano e urbano de passageiros. O subsídio à gasolina visa, portanto, a produção agrícola, como nós dissemos, e também, portanto, os taxistas. Gozavam igualmente do direito ao subsídio os agentes económicos prestadores do serviço de transporte urbano coletivo de passageiros, com veículos ligeiros, pesados e motociclos em todo o território nacional, nas rotas intermunicipais, urbanas e interurbanas. De recordar que o governo deixou de subsidiar a gasolina a 2 de junho de 2023, a gasolina passou então a custar 300 kwanzas por litro. Este subsídio aos taxistas tinha sido atribuído por meio de um desconto no preço da gasolina em cada abastecimento efetuado, com recurso a cartões de consumo de gasolina para o efeito emitidos a favor dos profissionais licenciados e devidamente cadastrados. E nós queremos que os ouvintes, portanto, entrem no debate sobre esta questão. Sem dúvida que o fim do subsídio da gasolina portanto, aos taxistas vai ter um efeito no bolso dos consumidores. Nós gostaríamos de saber o que é que os ouvintes em Angola pensam sobre isto e gostaríamos também de saber o que é que os ouvintes em Moçambique pensam sobre aquela questão das pensões aos antigos guerrilheiros da Renamo. E agora vamos para São Tomé e Príncipe, onde uma semana depois do início da greve dos professores, que tem paralisado as aulas, o Ministério da Educação advertiu os professores extraordinários e sobre o regime de contrato que não têm direito à greve para reivindicar direitos, reservando ao Governo o direito de rescindir o contrato por justa causa. Em comunicado de imprensa, o Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe sublinha que a greve não constitui uma forma de reivindicação dos direitos dos trabalhadores em regime de contrato de trabalho. A ministra Isabel da Abreu advertiu que, citamos, os trabalhadores em regime de contrato e os professores extraordinários
encontram-se em clara violação das cláusulas contratuais pré-estabelecidas, incorrendo assim no incumprimento, o que dá direito à consequente rescisão do contrato por justa causa por parte do empregador. Estávamos a citar. Por seu lado, o Conselho de Ministros lamentou também em comunicado o que chama de postura ilegal da Intersindical, composta por 4 sindicatos, a quem acusou de ameaçar e impedir os professores não grevistas de regressarem às aulas. O Governo advertiu que, e citamos, o exercício ilícito do direito à greve leva à responsabilidade civil e criminal, razão pela qual a assunção de responsabilidade nessa matéria deve ser aferida de forma individual. O sindicato não se tem pronunciado desde o início da greve. E vamos agora para outras ilhas, para Cabo Verde. O presidente de Cabo Verde anunciou numa mensagem a propósito do Dia Internacional da Mulher, que se assinala hoje, o combate à pobreza e à violência baseada no género e violação sexual como os principais desafios que as mulheres e as meninas enfrentam no dia-a-dia. José Maria Neves afirmou que a sociedade cabo-verdiana tem sido fortalecida pela presença e pelo papel ativo das mulheres em todas as esferas da vida, sinónimo de luta e perseverança, mas lembrou que ainda persistem barreiras significativas que muitas mulheres enfrentam no país e em todo o continente e que impedem o seu desenvolvimento. Vamos citar: a pobreza extrema continua a ser uma realidade afetando desproporcionalmente mulheres e crianças. A falta de oportunidades económicas e educacionais perpetua esse ciclo de desigualdade e privação, tornando difícil para as mulheres alcançarem o seu pleno potencial, disse o presidente, que alertou ser uma preocupação urgente e contínua a violência contra as mulheres. Ele pediu que, a nível africano, a mutilação genital feminina seja banida, queríamos dizer, urgentemente. Um dos países onde a mutilação genital prevalece é a Guiné-Bissau, apesar de legislação para banir a prática. Médicos afirmam que a mutilação genital feminina põe em perigo a saúde das mulheres e das meninas com problemas de saúde, como hemorragias graves, complicações no parto e danos psicológicos. Especialistas dizem que a prática, muitas vezes ligada a ritos de passagem culturais, envolve a remoção parcial ou total da genitália feminina externa. Segundo a OMS, 3 milhões de raparigas correm o risco de serem submetidas à mutilação todos os anos em África. A UNFPA afirma que na Guiné-Bissau mais de 52% das mulheres entre os 15 e os 49 anos foram vítimas dessa prática. A Guiné-Bissau aprovou uma lei que criminaliza a prática, mas muitas comunidades continuam a desafiar a legislação. Raya Tubalde, de 37 anos, sofreu mutilação genital feminina quando tinha apenas 5 anos de idade na vila de Kebo, sul da Guiné-Bissau. Ela recorda com mágoa daquele dia quando nem mesmo seus gritos impediram-na de ter seus órgãos genitais mutilados. Eram umas senhoras velhas. Eu estava a ralhar, a gritar, a mandar palavras indecentes para elas. Eu estava a revoltar-me. Eu não sabia o que estava a acontecer à primeira. Eu não sabia o que queriam fazer comigo, mas a atitude delas me fez perceber que era uma coisa que ia me fazer sofrer, que ia doer e que eu não queria. Raya Tubalde diz que, assim como outras vítimas, teve problemas de saúde crônicos por causa da mutilação genital feminina, como dor durante as relações sexuais e traumas psicológicos que estão presentes na sua vida até hoje. Antes, quando não conhecia bem o meu corpo, eu dizia, mas por que eu tenho? Será que é porque eu comecei o ato sexual tarde? Aos cima dos 18 anos que eu estou a sentir estas dores, não consigo me associar, o meu corpo não consegue se acostumar com a relação sexual, ou eu é que tenho alguma coisa errada, ou é o meu parceiro. Mas acabei percebendo que é por causa de consequência de mutilação genital feminina. O médico de família Malafimane trabalha há 14 anos nas áreas de ginecologia e obstetrícia e atende pacientes que sofreram mutilação genital. Ele explica que a prática impacta a vida sexual das vítimas e também afeta seus parceiros. Essas mulheres reduzem a sensibilidade durante a relação sexual, que não se sente orgasmo. Essas mulheres, imagina somente, uma mulher relacionando com o marido, relacionando com o namorado, relacionando com quem seja, por exemplo, não sentindo essa necessidade tão importante.
Em 2011, o Estado guineense instituiu uma entidade especializada para combater a prática. Mariette Diallo Condé é a presidente do Comitê Nacional para o Abandono de Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança na Guiné-Bissau. A mutilação genital feminina, infelizmente, ainda constitui uma grande preocupação e um problema grave de saúde pública que afeta cerca de 52% das mulheres a nível nacional, da idade compreendida entre 15 e 49 anos de idade. Para combater a preocupante estatística da mutilação genital feminina na Guiné-Bissau, foi aprovada em 2011 no país uma lei que criminaliza a prática. Mas, segundo Mariette Diallo Condé, um dos maiores desafios ainda é a aplicabilidade da lei. A falta de aplicação da lei encoraja a continuidade da prática e nós temos uma vulnerabilidade transfronteiriça muito grande. A Guiné-Bissau acaba por ser um centro de mutilação genital feminina para as comunidades. Raya Tupaldé apela às comunidades pelo fim da mutilação genital feminina. Dizem que as vossas filhas cresçam como nasceram, porque Deus sabe o que faz. Se Ele nos tirou completo, ninguém nos deve cortar. Não devemos ser cortados. Dados do Instituto Nacional de Estatísticas apontam que entre 2018 e 2019, meninas e mulheres das áreas rurais com menos escolaridade ou que se identificam como muçulmanas estão em maior risco da mutilação genital feminina na Guiné-Bissau. Lassana Ksama, Voz da América em Bissau. Obrigado, Lassana, por essa boa reportagem. Agora vamos para o Brasil ainda falar das mulheres. Uma mulher morre a cada 6 horas no Brasil apenas por ser mulher. Isto segundo um relatório publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Em 2023, 1.463 mulheres foram vítimas de feminicídio, o maior número registrado desde que a lei contra a prática foi criada em 2015. O número também é 1,6% maior que o de 2022. 18 dos 27 estados, mais o Distrito Federal do Brasil, apresentaram uma taxa de feminicídio acima da média nacional, ou seja, 1,4 mortes por cada 100 mil. Desde que a lei contra o feminicídio foi criada, quase 10.700 mulheres foram vítimas do crime no país. O Fórum apontou também que 71,9% das vítimas de feminicídio tinham entre 18 e 44 anos de idade, 16,1% entre 18 e 24 anos, 14,6% entre 25 e 29 anos, 13,2% entre 30 e 34 anos, 14,5% entre 35 e 39 e 13,5% entre 40 e 44. Quanto aos autores dos crimes, 73% deles foram cometidos por um parceiro ou ex-parceiro íntimo da vítima, 10,7% das vítimas foram assassinadas por familiares, 8,3% dos autores são desconhecidos e 8% dos casos foram perpetrados por outros desconhecidos. Bem, eu vou ver quem é que tenho aqui em linha. Tenho aqui o Marlon Tomás Cacaca, que está em Luanda, no bairro da Palanca, e pergunta quando é que o programa Angola Fala Só vai voltar. Pois, amigo Marlon, o Angola Fala Só foi substituído pelo programa África Agora, que é a sexta-feira, e esse África Agora, portanto, não está só dedicado à Angola. Nós procuramos trazer convidados de todos os palopes para discutirem connosco e com os ouvintes algum problema concreto ou a situação no seu país. Temos também aqui o Tomás Salomão Chaúque, que está em Moçambique. Obrigado, Tomás. Está em Nampula, está lá no norte. Tomás, se quiser comentar a reportagem sobre, portanto, as pensões pagas aos antigos guerrilheiros, faça favor. E tenho o Léo, nosso antigo colega Léo, que está em Lisboa e que mandou aqui uma mensagem que eu não entendi muito bem. Ele diz que Lisboa, neste momento, tem um clima bipolar desde ontem. Bipolar? Bem, não sei. Vamos a ver, Léo, esclarece o que é que se passa em Lisboa. Vamos agora para a África do Sul, onde um grupo de mulheres judaicas sul-africanas realizou uma marcha hoje para denunciar o silêncio do governo de Pretória sobre os alegados abusos cometidos por combatentes do Hamas contra reféns israelitas. Organizadas pelo Conselho de Deputados Judaicos da África do Sul, as mulheres marcharam-se em Joanesburgo sob a bandeira "Eu também, a menos que você seja judeu". Gabriela Faber-Cohen, uma das organizadoras da marcha, afirmou que este não é como qualquer outro Dia da Mulher. Estamos profundamente tristes pelos horrores e atrocidades que foram cometidos
pelos terroristas do Hamas. Uma mistura de jovens e velhos, incluindo estudantes do ensino médio, gritavam "Tragam as nossas meninas de volta", enquanto agitavam cartazes com os rostos das mulheres mantidas em cativeiro pelo Hamas. Continuamos com a questão das mulheres. Centenas de mulheres manifestaram-se no Paquistão, hoje, Dia Internacional da Mulher, como nós já referimos, um movimento que muitas vezes atrai críticas de grupos religiosos da direita pela sua alegada influência ocidental. Conhecida como Marcha de Aurat, as mulheres compareceram às grandes cidades para destacar o assédio nas ruas, o trabalho forçado e a falta de representação no Parlamento. Farzana Bari, principal organizadora da Marcha Aurat, disse que as mulheres enfrentam todos os tipos de violência física, sexual, cultural. As mulheres são trocadas para resolver disputas, casamento infantis, violação, assédio no local de trabalho. No Paquistão, apenas 21% das mulheres estão no mercado de trabalho e menos de 20% das raparigas nas zonas rurais estão matriculadas no ensino secundário, segundo as Nações Unidas. No seu terceiro discurso sobre o Estado da União, o Presidente, na noite de ontem, para anunciar uma medida dramática para facilitar a ajuda a Gaza, impulsionar o financiamento para os esforços de guerra na Ucrânia e alertar o país sobre a ameaça representada por Donald Trump, o seu provável adversário nas eleições de novembro. Contávamos ter aqui uma reportagem sobre esta questão, parece que não. Vamos então para outra questão, vamos falar da Ucrânia. Dezenas de jovens artistas dos circos ucranianos encontraram um novo lar na Hungria, depois de terem fugido da invasão do seu país pela Rússia. Muitos dos artistas pensaram que em breve poderiam regressar à Ucrânia, mas 2 anos depois, a guerra dá poucos sinais de acabar. Arranca já no sábado a 4ª edição da Liga Africana de Basquetebol, o BAL. E nesta edição está lá uma equipa angolana que, como todas as outras, vai ter que se qualificar para a fase final no Ruanda. O Petro do Luanda está na Conferência Kalahari e com o jornalista angolano Joaquim Clemente, a Voz da América vai fazer a cobertura radiofónica de 4 jogos de qualificação. O primeiro encontro é contra o FUS de Rabat, já no sábado às 15 horas de Angola, e nós estamos no ar em 11.885 e 15.580 kW. Depois, nos dias 12, estamos no ar à mesma hora e nos mesmos comprimentos de onda para fazer a cobertura do jogo contra o Dínamo do Burundi. No dia 14, o jogo do Petra é de novo contra o FUS de Rabat, 18 horas de Angola, nos comprimentos de onda de 15.580 e 17.655 kW. E depois, no dia 16, regressamos às 15 horas para o último jogo do Petro, nos comprimentos de onda de 11.885 e 15.580 kW contra o Cape Town Tigers. Em todos os jogos vamos entrar no ar meia hora antes deles começarem para fazermos análises com o Joaquim Clemente. Junte-se a nós, junte-se à Voz da América para acompanhar o BAL, a Liga Africana de Basquetebol, nesta sua 4ª edição. Portanto, não se esqueça, aqueles que acompanham o basquetebol, o Petro de Luanda está, portanto, nesta 4ª edição da Liga África de Basquetebol. Estamos na fase de qualificação, portanto, que se inicia sábado, e nós vamos acompanhar 4 dos 6 jogos do Petro. Vamos voltar àquela questão da Ucrânia. Dezenas de artistas de circo ucranianos encontraram um novo lar na Hungria depois de terem fugido da invasão do seu país pela Rússia. Muitos dos artistas pensaram que em breve poderiam regressar à Ucrânia, mas 2 anos depois a guerra dá poucos sinais de acabar. Estamos aqui com alguns problemas técnicos. Eu estou a tentar contactar com o produtor, mas não estou a conseguir ouvi-lo. Portanto, não se esqueça, hoje é sexta-feira, é dia também do África Agora. É todas as sextas em direto, ao Facebook e no YouTube. O programa vai estar no ar nas nossas plataformas, às 16 de Cabo Verde, 17 da Guiné e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 de Moçambique.
Como nós referimos, ontem foi o dia do discurso do Estado da União, em que o presidente Joe Biden aproveitou para relançar a sua campanha e fazer críticas, portanto, ao seu provável opositor nas eleições. Mr. Speaker, the President of the United States. Tal como muitos presidentes americanos, no último ano do seu primeiro mandato, o presidente Joe Biden proferiu seu discurso sobre o Estado da União com o objetivo fundamental em mente: convencer o povo americano de que merece mais 4 anos. Esta noite podemos dizer com orgulho que o Estado da União está forte e é cada vez mais forte. Ele abordou as preocupações dos eleitores sobre a sua idade e capacidade mental e fez o discurso um ataque contra o ex-presidente Donald Trump, sem citar o nome, o presumível candidato republicano que provavelmente enfrentará nas eleições de novembro. O problema que a nossa nação enfrenta não é quantos anos temos, é a idade das nossas ideias. Ódio, raiva, vingança e retribuição são as ideias mais antigas, mas não se pode liderar a América com ideias antigas. Embora não seja tecnicamente um discurso de campanha, Biden deixou a mensagem clara aos eleitores. O seu antecessor, como ele disse, é uma terrível ameaça à democracia. O presidente invocou a invasão do Capitólio dos Estados Unidos a 6 de janeiro de 2021 por apoiantes de Trump, que tentaram anular a vitória de Biden nas eleições de 2020. O meu antecessor e alguns de vocês aqui procuram enterrar a verdade sobre o 6 de janeiro. Enquanto a campanha militar de Israel avança em Gaza, Joe Biden anunciou uma medida dramática para fornecer necessária ajuda humanitária aos palestinianos. Esta noite, dou instruções aos militares dos Estados Unidos para liderarem uma missão de estabelecer um cais temporário no Mediterrâneo, ao largo da costa de Gaza, que possa receber grandes remessas de alimentos, água, medicamentos e abrigos temporários. Nenhuma tropa dos Estados Unidos estará no terreno. Não se sabe se o plano será suficiente para apaziguar os democratas progressistas, árabes e muçulmanos, indignados com o apoio inabalável de Biden a Israel. E enquanto ele falava, centenas de pessoas protestavam do lado de fora contra o apoio a Israel. Biden sublinhou o direito de Israel à autodefesa contra o Hamas, ao mesmo tempo que apelou a um cessar-fogo temporário e à libertação dos reféns detidos pelo grupo radical islâmico. E numa rara repreensão a Israel, expressou frustração pela falta de ajuda e pelo número de 30 mil pessoas mortas em Gaza. À liderança de Israel, eu digo o seguinte: a assistência humanitária não pode ser uma consideração secundária ou uma moeda de troca. Proteger e salvar vidas inocentes tem de ser uma prioridade. Ao olharmos para o futuro, a única solução real para a situação é uma solução de 2 Estados ao longo do tempo. Joe Biden também elogiou as políticas da sua administração, chamando a economia americana de a inveja do mundo. Ele apresentou uma agenda económica progressista visando a América corporativa e os ricos. Em resposta ao presidente Joe Biden, a senadora do Alabama, Kathy Britt, disse o que pensa do discurso do presidente. O presidente Biden simplesmente não entende. Ele está fora de contato. Sob sua administração, as famílias estão em pior situação. Nossas comunidades estão menos seguras e nosso país também menos seguro. Dados mostram que a economia superou as expectativas, mas a inflação continua a ser uma grande preocupação dos eleitores, sendo por isso também uma preocupação maior para Joe Biden no ano eleitoral. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. Portanto, amigos ouvintes, não se esqueçam, o África Agora, portanto, hoje, sexta-feira, os ouvintes podem participar, portanto, se quiserem enviar perguntas ou comentários, podem fazê-lo para o +1, o número no WhatsApp, portanto, +1 202 251 9466. Eu tenho aqui mais ouvintes em linha, tenho aqui 2 ouvintes de Angola, tenho o Ladilson Sulemano Noé, diz que está a partir de Angola, no Cambulo, e tenho também o Honorato
Kakesse, que está em Benguela, e eu gostaria que eles comentassem aquela notícia de que vai acabar o subsídio à gasolina aos taxistas a partir, creio eu, do fim de abril. Nós queríamos que os ouvintes comentassem se isso vai lhes afetar ou não. O Léo, portanto, já explicou o que é que queria dizer com aquela informação de que ele está em Lisboa e ele tinha dito que está com um clima bipolar. E eu perguntei o que é isso de clima bipolar e o Léo respondeu muita chuva e depois sol. Ora bem, está bem, é bipolar, é. Outra que tem aqui também, ouvintes de Moçambique, tem aqui o Durão Sucussa Arcanjo Bandanga, que está a partir de Murrumbala. Muito bem, não conheço Murrumbala. E quem é que eu tenho mais aqui de Moçambique? Tenho aqui um ouvinte que não sei de onde é que é o Baúbe Cassange. E tenho também, portanto, já falámos, o Tomás Chauque, que está em Nampula, no norte de Moçambique. Portanto, entrem no debate, comentem aqui na Voz da América. A Voz da América apresenta-lhe o mundo. Uma equipa de jornalistas e produtores oferece-lhe informações precisas, atualizadas e imparciais. Notícias, entrevistas, análises, reportagens, visões alternativas que partilham o mundo. Aos fins de semana, uma revisão detalhada dos temas atuais. Saúde com a doutora Graça. Fala África aborda assuntos locais com impacto global. Na Voz da América, contamos a história completa. Ora bem, e temos aqui uma história completa que é muito interessante e que nos chega de Israel e está ligada ao desporto. Uma argentina de 90 anos que em Israel conseguiu evitar ser sequestrada durante o ataque do Hamas, a 7 de outubro, diz que se safou porque mencionou o nome do compatriota estrela do futebol, Lionel Messi. É verdade. Esther Cunho vivia com a família num kibbutz, portanto, aquelas comunas agrícolas em Israel, na cidade de Nir Oz, na fronteira com Gaza, quando operacionais do Hamas raptaram 8 membros da sua família. A idosa escapou depois de mencionar Lionel Messi. O filme Vozes do 7 de outubro diz que Esther Cunha diz que um guerrilheiro do Hamas, um combatente do Hamas, entrou na sua casa, onde a mulher morava sozinha, e os Hamas começaram a exigir o paradeiro dos seus familiares. A mulher diz que manteve a compostura, levou a conversa para o futebol. O Hamas, nesse dia, recordemos, o Hamas matou, raptou, feriu e violou 1/4 dos residentes daquela comunidade. Esther contou que a sua sobrevivência deveu-se à conversa que manteve com os atacantes. Após contar que era argentina, como Messi, um dos homens do Hamas disse-lhe que era um grande fã do Lionel Messi. Depois disso, o Hamas fez a idosa posar para uma foto caricata que entrou viralmente nas redes sociais, a Argentina sentada com uma arma ao colo e o terrorista do Hamas ao seu lado. A reportagem dá voz aos protagonistas dos horrores, convidando os espectadores a mergulhar nas suas experiências trágicas, mas também no que significa ser latino-americano em Israel. Portanto, Lionel Messi, vá lá, da distância, salvou esta mulher de 90 anos, provavelmente de ser raptada pelo Hamas. Não se esqueça, nós aqui na Voz da América temos também muitas notícias do desporto todos os dias na nossa emissão de rádio. Hoje vamos falar, portanto, dos próximos jogos da Liga Inglesa, um grande jogo em perspectiva, o Liverpool contra o Manchester City, Liverpool em primeiro com 1 ponto de vantagem sobre o City, e vamos também falar dos jogos ontem da Liga Europa. Temos declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, há 3 jogos sem ganhar, mas ele está otimista, e vamos falar também do jogo. Temos também uma entrevista, declarações do treinador do Porto, Sérgio Conceição. Eu vou-me despedir, desejando a todos os ouvintes que estiveram aqui connosco e também aos outros um bom fim de semana. Portanto, tomem cuidado e até à próxima.